E paz do Senhor Jesus, graças a Deus, que alegria, meu irmão, poder estar participando desta conferência. Eu fiquei muito feliz, lisonjeado pelo convite e também senti o peso da responsabilidade que é poder transmitir a palavra de Deus nesta manhã. E eu quero pedir toda a atenção e reverência neste momento à palavra de Deus, para que possamos compreender aquilo que Deus ele tem para falar conosco nesta manhã. Amém? E o tema que a gente preparou diante da proposta que foi nos passada é quando Deus faz tudo novo. Amém? Você está disposto e você tem esse desejo de viver algo novo da parte de Deus? Amém? Que bom que tem algumas pessoas que têm esse desejo. Mas como já foi falado aqui, e eu quero ressaltar novamente, é o que significa essa expressão, quando a gente ouve, quando a gente lê essa palavra novo. Pelo menos eu compreendo que quando a gente lê ou ouve essa palavra novo, nos remete a uma ideia de novidade. Aquilo que era velho, antigo, foi superado. Logo foi introduzido ali algo diferente. Dentro de uma situação, dentro de um contexto, agora vive algo novo. É do nosso conhecimento, igreja, irmãos, que todos que vivem algo novo ou que passa para alguma questão de novidade ou por um momento de novidade, quando nos acontece ou quando a gente vive, a gente sente às vezes uma apreensão por aquilo que é novo, por mais que a gente esteja desejoso de viver aquele algo novo. É também de conhecimento de todos que as pessoas, elas mudam. A sociedade, ela muda. A cultura, ela também muda. Tudo isso porque as coisas envelhecem. Eu vou passar. Vai chegar o tempo, se assim Deus permitir, que eu não vou ser mais jovem. Eu vou experimentar coisas novas da velhice. Alguns já estão experimentando essas coisas novas da velhice. A sua adolescência vai passar. A sua juventude também vai passar e você vai viver coisas novas. Amém? Entretanto, embora que tenha coisas que envelheçam e necessita de algo novo, porém, isso não ocorre com Deus e com a sua palavra. Porque aquilo que é eterno é eternamente novo. Deus, ele não muda. Deus, ele não envelhece. A sua palavra não se torna retrógrada, antiquada, obsoleta. Ela é nova sempre. Aleluia. Entretanto, meus irmãos, sendo Deus eterno, ele utiliza de meios para que os indivíduos, nós, abandone velhas práticas e viva em novidade de vida. Quem quer viver em novidade de vida aqui? Glória a Deus. Basicamente, meu irmão, viver distante do Senhor é viver aprisionado. Viver aprisionado por dogmas e por uma cultura meramente humana. E se vivemos assim, aprisionados, seja pelo pecado, seja por dogmas, seja por uma cultura meramente humana, jamais experimentaremos a novidade de Deus. Jamais experimentaremos uma vida nova em Cristo. Quem está comigo diz amém. Isto posto, meus irmãos, a Bíblia, ela está repleta de narrativas que relatam histórias de pessoas e de nações que precisaram rever conceitos, dogmas e cultura para viver algo novo. Deus, meus irmãos, ele é especialista em fazer coisas novas. Nós vemos situações que às vezes ninguém pode mudar o quadro. Ninguém pode mudar aquela situação, mas Deus, como é conhecedor de todas as coisas e sabe onde encaixa e desencaixa cada coisa, ele faz surgir algo novo do nada. Aleluia. Por isso, nesta manhã,
não perca a esperança. Ainda que você não saiba o que fazer, hoje eu vim aqui para dizer a você que há algo que você precisa nesta manhã fazer para viver algo novo da parte de Deus. Aleluia. Dito isso, meus irmãos, eu quero pedir a você, sentado mesmo, abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 5, versículo 25 ao 34. A Bíblia nos mostra inúmeras pessoas que viveram a novidade. E eu quero, nesta noite, me basear nesta narrativa para que o Senhor ele venha aplicar em nossos corações aquilo que precisamos fazer para viver algo novo da parte de Deus. Marcos 5, capítulo 5, versículo 25 ao 34. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Amém? Queridos irmãos, um primeiro ponto importante para que a gente compreenda o que o texto está nos falando aqui, é entender a condição daquela mulher. Como aquela mulher vivia. Perceba, é comum a uma mulher de boa saúde, ela periodicamente, ela ter o seu fluxo menstrual. Perder uma determinada quantidade de sangue. Mas o que a gente percebe lendo esse texto é que essa mulher vivia uma situação atípica, anormal, era uma anomalia, obrigado. Era uma anomalia, era algo anormal que ela estava vivendo ali. Ou seja, ela não vivia algo que era periodicamente, tinha ali o ciclo menstrual, não, era constante. E isso, meu irmão, durante 12 anos. A sociedade judaica do Antigo Testamento, através das leis de purificação, de impureza, determinava que a mulher, durante seu ciclo menstrual, ela se ausentasse durante 7 dias. E após passar aquele ciclo, ela deveria se purificar. E tudo isso com o objetivo de, quando chegar no lugar do tabernáculo para fazer suas preces e orações, não viesse ofender a santidade de Deus. Deus passava ali para o povo o seu estado. Ele é santo e o lugar onde ele está é santo e não pode ser impuro. Então existia todo este ritual. Lá em Levítico, no capítulo 15 e no versículo 25, vai dizer que existiam situações atípicas, onde esse fluxo sanguíneo ele era mais prolongado. E por ser mais prolongado, deveria passar mais um tempo ausente até que fosse livre daquele fluxo. Quando a gente remete para o texto do Novo Testamento, percebe que o fluxo dessa mulher, ele era constante. Não era algo que jorrava sem parar, até porque o ser humano, em média, tem 5 litros de sangue. Mas uma perda significativa desse sangue já traz para o ser humano algumas deficiências. Então aquela mulher, ela tinha mais de um problema. Aquele problema daquela hemorragia que durava 12 anos, acarretou nela problemas físicos, meus irmãos.
E esses problemas físicos estavam inseridos uma anemia, fraqueza, tontura. E não apenas uma fraqueza física, mas também uma fraqueza espiritual. Porque essa mulher, ela foi considerada por todos ali uma mulher impura, uma mulher imunda. E ela deveria viver à margem da sociedade. Esse problema da mulher trouxe implicações sérias para a sua vida. Trouxe um estigma social e religioso. Quem olhava para aquela mulher e conhecia a sua história dizia: ali vai uma imunda, ali vai uma impura. Então aquela mulher, ela se vê em um desespero. Eu preciso mudar esse quadro. Eu vou fazer alguma coisa para viver algo novo. E ela tentou fazer isso. O texto bíblico vai dizer, e me acompanha aí no versículo 26, que ela utilizou de todos os seus recursos para ir aos médicos. E o texto bíblico nos diz que ela sofria nas mãos dos médicos. Onde ela chegava, o diagnóstico era o mesmo: não tem cura, não posso fazer nada por você. Chegava para outro: faz isso. Ah, não tem como. Infelizmente, você vai ter que viver assim. Isso ela não viveu meses, dias, foram anos, irmãos. Vivendo na marginalidade, no sofrimento, vivendo esse trauma todos os dias da sua vida. Mas ela sempre tinha esperança que isso poderia mudar. Ela não desistiu. Ela perseverou. E mesmo diante desse estigma social e religioso, vivendo na marginalidade, escondida, oprimida, isolada, sozinha, ela entendeu: eu não posso desistir. Se não tem ninguém por mim, eu preciso fazer por mim, eu tenho que lutar. E ela tentou fazer isso. Ela só esqueceu de confiar naquele que pode fazer o impossível se tornar possível. Essa mulher, ela tentou de tudo o que estava em seu alcance. E de vez as coisas melhorar, piorava, irmão. O texto bíblico diz, no versículo 26, no último trecho do texto, que nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ou seja, cada vez mais que ela procurava recursos humanos, a situação piorava. Por que isso? Porque, meu irmão, aquilo que é Deus, aquilo que Deus tem para fazer, nenhuma outra pessoa fará ao seu respeito, é somente Deus. E para isso é preciso perseverar. E para isso nós vamos ver que é preciso confiar em Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. O segundo ponto que nós vemos neste texto é a chegada da novidade. Se tudo estava indo de mal a pior, eis que chegou uma novidade que poderia mudar a situação daquela mulher. O texto bíblico vai nos dizer que aquela mulher ouviu falar da fama de Jesus. Jesus era famoso, irmão. Não famoso como nós percebemos hoje em dia no conceito da nossa sociedade. Mas era alguém, meu irmão, que era bem falado pela comunidade. Surgia dentro da comunidade a história de um homem que curava doente, que dava vista a cego, que aleijado andava, que até morto ressuscitava. Então aquela mulher, se vendo naquela situação, ela disse: é ele que vai mudar a minha história. Aquela mulher, ela teve fé, meu irmão. Ela não duvidou um instante sequer. Em Jesus, ela encontrou de fato a esperança para viver algo novo em sua vida. Enquanto muitos ainda procuravam em seus próprios recursos uma solução para o seu problema, ela ali se deu satisfeita. É nele que eu vou encontrar a solução. Aleluia. O texto bíblico nos informa que aquela mulher, ela demonstrou uma fé audaciosa. Porque lembre, meu irmão, para o judeu, para a sociedade judaica, aquela mulher, ela tinha que viver isolada.
Se fosse hoje, ela não poderia estar aqui, meu irmão. Porque o texto em Levítico vai dizer onde a mulher passava, onde ela tocava, e se alguém tocasse nela, era considerado imundo e puro e deveria se lavar. Então aquela mulher não tinha esperança alguma de chegar próxima de Jesus, mas ela não estava nem aí. Ela utilizou da sua fé e disse: eu vou enfrentar a multidão e só basta eu tocar na orla da sua veste. Ela não queria nem sentar com ele para conversar. Ela não queria nem abraçar. Só basta eu tocar na orla da sua veste e eu creio que eu ficarei curada de toda a mazela. Aleluia. Talvez você entrou aqui cheio de mazela. Talvez você entrou aqui cheio de trauma, sem saber o que fazer. Mas neste momento eu já quero mostrar para você que você precisa ter uma fé audaciosa e tocar em Jesus nesta manhã. Aleluia! Jesus está aqui, igreja. Não importa o estado que você entrou por essas portas, se tão somente você tocar Jesus, você vai experimentar algo novo em sua vida. Aleluia, aleluia. Aquela mulher, ela propôs enfrentar a multidão, as suas dificuldades físicas, o estigma social e religioso, na certeza que experimentaria algo novo. O que você precisa fazer, o Senhor ele já tem declarado durante essa conferência. Você precisa deixar de olhar para os outros e olhar para Jesus. Enquanto aquela mulher perdeu-se o tempo olhando para os outros, que os outros falavam, ela não encontrava em Deus a solução para o seu problema. Ela procurou através dos seus recursos encontrar solução para os seus problemas. Mas foi em Cristo que ela disse: não, ali está a solução para o meu problema. Lembre-se, Deus ele faz algo novo. E quando Deus faz algo novo, meu irmão, você vive agora em uma novidade de vida. A identidade daquela mulher era a imunda, a impura. Isso lhe trouxe traumas profundos na sua alma. E ela carregava durante mais de uma década. Na certeza que ela ia viver um novo tempo em sua vida, ela decidiu enfrentar todos os problemas, os empecilhos e tocar em Jesus. E me faz até imaginar, meu irmão, uma multidão. Quando a Bíblia menciona uma multidão que seguia Jesus, não era uma multidão de 100 ou 400 pessoas. Era milhares de pessoas. Milhares de pessoas acompanhavam a Jesus. E no contexto bíblico aqui, Jesus estava indo para a casa de Jairo para orar pela sua filha. Então a multidão já acompanhava Jesus para ver o que ele ia fazer. E de repente, naquele contexto, Jesus sabia que tinha uma filha que estava sofrendo durante 12 anos. Jesus não está alheio ao teu sofrimento. Jesus não está alheio aos teus problemas. Ele está vendo tudo o que está acontecendo. A questão é, persevere, irmão. Não desista. Porque Deus ele vai entrar no momento certo. Ele não vai agir nem antes e nem depois. Ele só entra no momento certo para que o seu nome seja glorificado. Se você acha que está sofrendo demais, resista mais um pouco e vá até Jesus. Toque em Jesus. Tenha uma fé audaciosa, porque Jesus há de fazer algo novo em sua vida. Aleluia! Você crê nisso, irmão? Você crê na novidade de Deus? Você crê no algo novo de Deus para a sua vida? Então louve, glorifique a Deus, resista, persista, persevere, não desista, confie em Deus e Ele há de fazer. Aleluia! Louvado seja Deus. Jesus, Ele toma para si aquilo que é velho e faz algo novo. A vida daquela mulher era velha, ultrapassada, sofrida, cheia de traumas. E o Senhor pega aquilo que não é e torna algo novo.
É assim que Deus faz, meu irmão. Ele pega aqueles que não são nada e faz algo novo. Ele pega o impuro e torna alguém puro. Ele pega o imundo e torna alguém limpo. Ele pega o pecador e faz alguém santo, aleluia. Mas para isso, você precisa tocar em Jesus. Um terceiro ponto desse texto que nós analisamos é quando Deus faz algo novo. Entenda, meu irmão, Jesus Cristo, Ele tem poder. Os irmãos não entenderam, não. Jesus Cristo, Ele tem poder. O que é que você não está conseguindo? Por que você não está conseguindo? Por que você não está conseguindo viver uma vida íntima diante de Deus? Por que você não está conseguindo viver uma vida profunda, uma vida maravilhosa, uma vida repleta de paz diante de Deus? Jesus, Ele tem poder para mudar a tua história. Jesus, Ele tem poder para mudar o teu estado, o estado que você está hoje. Jesus, Ele tem poder, é um poder miraculoso, é um poder pessoal, íntimo, que Ele faz através daquele que crê nele. Através da fé, houve um poder sobrenatural e pessoal de Deus para aquela mulher, meu irmão. Simplesmente, a sua vida, ela mudou. Ela enfrentou aquela multidão, tocou na orla de Jesus. Então Jesus, ele questiona aquela multidão. O texto bíblico nos fala isso. Alguém me tocou. É óbvio, irmão. Se você está no meio de uma multidão, está todo mundo tocando todo mundo. Mas os discípulos ali, incluindo Pedro, como retrata Lucas, não entenderam o que Jesus falou. Jesus não estava falando da condição física, meu irmão. Jesus estava falando de uma situação espiritual. Por quê? Porque de Jesus saiu poder para curar. Aleluia! A maneira que aquela mulher tocou em Jesus não foi simplesmente um toque físico, porque nem na pele de Jesus ela tocou. O texto bíblico diz que ela tocou na orla, é lá na borda, é aquilo que está quase escapando da sua mão e ela para um relance tocou. A fé daquela mulher era tão grande que só foi o relance, irmão. Não precisou de mais nada. O que você precisa nesta manhã é somente falar a Jesus aquilo que está no teu coração. Qual é o algo novo que você quer viver? Aleluia! Viva o novo com Cristo, irmão. Com Cristo, meu irmão, tudo é mais alegria, tudo é mais paz, tudo é mais prazeroso. Com Cristo é uma novidade de vida. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus, então, ao sentir aquele toque especial, diferenciado, Jesus ainda sente esse toque, meu irmão. Quando seus filhos e suas filhas tocam nele, aleluia, com aquele coração quebrantado, compungido, inclinado a ele, humilhado, ele se, está saindo poder de mim, aleluia, louvado seja Deus. Jesus dirige aquela mulher, que foi, o texto bíblico diz que foi instantâneo, irmão. Não foi algo de pouquinho em pouquinho, foi ali estancando de pouquinho em pouquinho. Não, meu irmão. Foi algo instantâneo. Aquela hemorragia crônica, ela foi estancada. E Jesus imediatamente, ele dirige para saber quem foi que lhe tocou. Então aquela mulher, ela trêmula, entendida o seu estado anterior e como estava agora, ela chega até Jesus e lhe conta a verdade, ou seja, ela conta a sua história a Jesus. Jesus se importa, meu irmão, com a tua história. Qual é a história que você tem para contar a Jesus nesta manhã? Qual é a história que você tem contado a Jesus nos teus momentos de oração, nos teus momentos íntimos com Ele? Ele se importa com a tua história. E aquela mulher, ao contar aquela história, Jesus já fez algo sensacional. Se você olhar para o texto bíblico, lá no versículo 34, Jesus se dirige com aquela mulher, dizendo, filha. É uma palavra tão curta, irmão. Mas
Você sabia que aquela mulher, ela tinha o desejo de ser amparada, acolhida. E Jesus, num gesto afetuoso, dirige para aquela mulher como filha. Em nosso meio existem pessoas com traumas, porque não conheceu o pai, ou o pai rejeitou, ou a mãe rejeitou, e não sabe o valor de ouvir filho, filha. Mas Jesus nesta manhã te chama filho, filha. Eu estou aqui. Pode uma mãe, pode um pai desprezar o seu filho, mas o Senhor não despreza você. Aleluia. Louvado seja Deus. Jesus dá uma nova identidade àquela mulher. Outrora conhecida como imunda e impura, ele agora, o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, que se fez carne e habitou no meio dos homens, ele diz: você é a minha filha. Aleluia. Jesus não salvou essa mulher apenas daquela hemorragia. Isso seria muito simplório, irmão. Muito simples. Jesus, ele fez além. Jesus não estancou apenas a sua hemorragia, mas estancou a dor da sua alma, o sofrimento da sua alma, o sofrimento social, o sofrimento religioso que tinha apartado daquela mulher. Aleluia. Jesus restaurou a sua vida, e esse mesmo Jesus que fez aquilo no passado, ele continua fazendo hoje algo novo, restaurando os corações. Cristo restaurou a vida daquela mulher, estabeleceu um novo começo para aquela mulher. A condição de aflição foi substituída para um novo estado de paz. Que nesta manhã, Deus, ele vem a lançar sobre você um novo marco na sua vida. Que esta manhã fique marcado na sua vida como um novo começo para você, para que você desfrute a partir de hoje de um estado de plena paz que somente Cristo, ele pode te dar. Aleluia. Dito isso, meus irmãos, eu quero aqui aplicar 3 pontos importantes desse texto que o Senhor tem colocado no meu coração. A primeira é: as dificuldades não é o fim em si mesmo. Algumas pessoas podem achar que a dificuldade, o problema, o sofrimento é o fim de tudo. Não é o fim, meu irmão. A dor que você passa, o sofrimento que você passa, os problemas que você carrega, não é o fim. As lutas, essas dores, esses traumas, eles podem e devem ser vencidos em Cristo. Por trás de tudo isso, existe um propósito. Para os filhos de Deus, nem mesmo a dor, nem o sofrimento, nem a aflição tem o fim em si mesmo. Mas pelo contrário, são agentes ocultos de Deus para que o seu propósito seja estabelecido. Aquela mulher, ela não sabia, mas aqueles 12 anos de sofrimento era propósito de Deus para que ela desfrutasse de um milagre poderoso e que o nome de Deus fosse glorificado através da sua vida. Nós não sabemos do nome daquela mulher, mas uma coisa ficou nos anais da eternidade: aquela mulher do fluxo de sangue, ela foi curada de uma enfermidade grave, ela foi miraculosamente transformada pelo poder de Deus, e todo mundo sabe disso. Passa-se séculos, passa milênios, e todos sabem que aquela mulher foi curada. Olha o propósito de Deus. Deus, ele tem um propósito nesse sofrimento. Deus, ele tem um propósito nesse teu problema. Somente confie unicamente em Cristo. Aprendemos com aquela mulher que não adianta os nossos recursos em frente daquilo que Deus vai fazer, meu irmão. Se é Deus que vai fazer, descansa, bença. Lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, que é Ele que tem cuidado de vós. Então a gente tenta a nossa maneira, né? O nosso jeitinho. Puxa daqui, afasta daqui, vamos fazer. Ei, é Deus que vai fazer. E se é Deus que vai fazer, confie unicamente em Cristo.
Aqueles que procuram justificar seus pecados na ideia de, eu vou obedecer esses ritos religiosos. Eu vou aqui fazer boas obras. E aí eu vou estar justificando tudo, está tudo tranquilo. Não, meu irmão. Essa mulher tentou resolver os seus problemas através de ferramentas materiais, físicas. Quando, na verdade, a ferramenta que transforma a vida do homem por inteiro é espiritual, meu irmão. Aquilo que é espiritual não se resolve carnalmente, tem que ser espiritualmente. Por isso, exerça a sua fé, jovem. Não importa se você é jovem demais, você tem fé suficiente para que Deus possa transformar a sua vida e fazer algo novo. Às vezes se vive dentro do ambiente onde Cristo está, mas não vive a intimidade que Ele deseja. Cristo, Ele quer que você tenha intimidade com Ele. E para isso você precisa entender que Jesus pode fazer algo novo. É por isso que a gente iniciou perguntando: você quer e deseja que Deus faça algo novo em sua vida? Há um tempo determinado para todas as coisas. Talvez você esteja ansioso ou ansiosa demais para que aquele teu sonho seja realizado. Mas tudo que lhe cerca, que está no seu entorno, dificulta a realização desse sonho. É porque você não está olhando para a pessoa certa. Você precisa olhar para Cristo. E quando você olhar para Cristo, você não vai estar mais ansioso, porque você sabe que há um tempo determinado para todas as coisas. E quando chegar o tempo, aquilo que era velho vai se fazer novo. Aquilo que era antigo vai ser revestido de novidade. E você vai poder desfrutar do novo de Deus em sua vida. Amém? Quero convidar os músicos aqui. Cristo, Ele tem autoridade e poder para restaurar todas as coisas. Estabelecer novos marcos em sua vida, meu irmão. Se Deus Ele faz algo novo em sua vida, esqueça o velho, meu irmão. Amém? Esqueça aquilo que passou, meu irmão. Agora você vive em novidade de vida. Com Cristo não há espaço para velhas práticas, meus irmãos. As velhas práticas se passaram. Agora você está com Cristo. Aleluia. Esses novos marcos em sua vida são responsáveis por curar as feridas e traumas da sua vida, de trazer um novo tempo, de você experimentar um novo amanhecer. Se você quer viver algo novo da parte de Deus, eu quero te convidar nesta manhã a se colocar de pé e tocar em Cristo. Eu não quero que você fale nada para mim, mas eu quero que você converse com Cristo.